Antes de entrar no período de descanso, a Marilu Cabanhas fez uma entrevista que você vai conferir a partir de agora. Indígenas Caingangue do território Rio das Cobras, no Paraná, sofrem ameaças. A gente vai falar neste momento com o Neoli Cafu Rig Olíbio, ele que é liderança Caingangue. Olá, Neoli, bom dia. Bom dia, satisfação enorme estar participando desse programa e estamos aqui para esclarecer alguns mal entendidos e também buscar soluções em conjunto. Muito bem. Neuli, eu queria saber que tipo de ameaça os indígenas caingangues estão sofrendo nesse território indígena Rio das Cobras. Tudo começou, ao que parece, com um saque de uma carga de um caminhão que foi tombado na rodovia BR-277. Conta pra gente, como é que foi? Isso, começou, na verdade, antes das eleições, uma operação da PRF na rodovia 277, uma rodovia que liga aí ao litoral, né, Argentina, Paraguai, ao litoral do Paraná, né? É uma BR bastante importante que dá fluxo aí às exportações e importação de produtos, né? E a nossa terra indígena, ele fica às margens da BR-277 e também de uma PR estadual. Então, tem duas BRs, na verdade, uma federal e uma estadual, que margeia a nossa terra, né? A nossa comunidade. E no dia 11, se não me falha a memória, houve um acidente entre um caminhão-baú e uma van. Nessa ocasião, infelizmente, o condutor da van acabou entrando em óbito e o do caminhão-baú sofreu aí uma fratura devido ao acidente, mas e escoriações, né? Mas graças a Deus ele está bem, né? Conseguiu aí sobreviver a um acidente assim que não dá para acreditar que ele conseguiu sobreviver, graças a Deus. Ele está bem, né? Então, se recuperando. E nessa ocasião, houve um arrombamento, na verdade, do caminhão. O caminhão não chegou a abrir a carga. E logo depois do acidente, apareceram alguns indígenas lá alcoolizados, da comunidade aqui, que moram às margens dessa BR, e tentaram arrombar, né? E é errado. Você sabe que isso não pode acontecer, até porque a maioria das cargas assim não tem seguro, né? Então é um prejuízo tanto para quem está transportando quanto para a empresa, né? E conseguiram arrombar e saquearam as cargas e foi aglomerando mais gente lá, né? Mais indígenas, né? E o corpo do rapaz que entrou em óbito, o condutor da van, estava embaixo, né? Alguém levou esse corpo lá no acostamento, deixou embaixo do caminhão e os indígenas alcoolizados começaram pisotear esse corpo para saquear, né? E isso tudo foi filmado, né? Alguns pelos próprios oficiais aí, a gente vê na imagem os próprios oficiais registrando, filmando, e aí foi para a imprensa e redes sociais e tomou uma proporção inimaginável, né? E diante disso, a comunidade indígena começou a sofrer ataques às redes sociais, até na rua mesmo, de uma forma geral, né? Foi generalizado aquele fato que aconteceu entre um grupo pequeno que estava lá, os atos criminosos desse grupo menor acabou tomando uma proporção muito grande e generalizando, né? Nós tivemos o ataque muito pesado pelas redes sociais, com ameaças, assim, e a própria da maneira que foi veiculado pela imprensa local, disseminou
ódio, né? Despertou ódio do pessoal que viu aquela cena contra toda a comunidade indígena, né? E também incitando a violência, né? A própria matéria que foi publicado incitando a violência, né? Aí já teve consequência de racismo, né? Discriminação, calúnia, né? Porque hoje aqui a comunidade indígena tem duas etnias, duas tribos, né? Que é o povo Caingangue e Guarani, e somos em 3.356 pessoas, em torno de 820 famílias, né? E aí esse grupo que estava lá não chegava a somar, eu acredito, em 50 pessoas, né? E de acordo com esses atos que aconteceu as margens, alguns saquearam, outros ficaram só observando, mas aí foi de uma maneira geral, né? E a partir dali, sentimos que houve a operação da PRF continuou pós esse acidente. Teve um confronto também com a PRF dos indígenas. Já, se não me falha a memória, dia 16, que a PRF estava fazendo Polícia Rodoviária o Federal, é patrulhamento isso, Neuli? PRF? Isso, a Polícia Rodoviária Federal. E eles estavam em patrulhamento e tentaram abordar um indígena que estava de moto. E nisso ele foi e adentrou, né? Ele foi, não sei se eles estavam perseguindo, não sei se ele fugiu da Blitz, eu não sei como é que essa história começou. Eu só sei que quando nós tomamos conhecimento, a PRF tentou fazer essa abordagem de uma forma até achei muito brusco, porque eles acabaram atropelando o motoqueiro já dentro da terra indígena. E o rapaz teve danos materiais, teve prejuízos materiais, teve escoriações no corpo. E bem onde está essa aldeia, às margens da BR-277, onde o rapaz foi atropelado, os indígenas seguraram a viatura quando a polícia chegou. E foram perguntar para que fazer uma abordagem daquela, né? Com todo o preparo tático que eles têm, psicológico que eles têm. Eles poderiam ter 3 viaturas seguindo o rapaz de moto, poderiam ter feito uma abordagem um pouco diferente, né? Mas acabaram atropelando o rapaz, né? E nisso a comunidade daquela aldeia, eles se reuniram e seguraram o veículo, o patrimônio da PRF. E aí me chamaram, eu fui lá, né? Cheguei lá, tentei negociar com a comunidade as famílias daquela comunidade, não teve, que eles queriam que a ambulância viesse atender o rapaz que estava com escoriações, que a polícia justificasse por que estava fazendo aquele tipo de abordagem, né? Por que atropelar para depois saber se era bandido ou não, né? E aí criou um tumulto. Nós intervimos com o cacique Ângelo, fomos lá, negociamos com os indígenas lá e eles acabaram naquela oportunidade concordando que o certo era nós fazer uma reunião com a superintendência da PRF para discutir por que essas abordagens foram feitas e por que a omissão do socorro e tal, né? Por que não chamaram a ambulância da concessionária e tal. Então, tinha série de questionamentos a ser feito, né? Então, a comunidade indígena estava entrando num consenso, eu estava até fazendo um documento para nós apresentar, né, para o superintendente da PRF. E, nesse momento, a PRF veio com tropa de choque. Questão de 2 horas, se não me engano. E tentaram tirar o carro à força, né? E aí os indígenas revidaram. Houve um confronto aí com a PRF, né, nessa ocasião. Teve alguns feridos, né, por parte dos indígenas, né? A polícia veio para repreender e usou bala de borracha e gás e tudo. Mas conseguimos conter, tanto por parte aí das autoridades, os comandantes, né, os que comandam a PRF conseguiram segurar os agentes, nós conseguimos segurar os indígenas, e aí foi entregue o patrimônio, sem uns danos, né? Esse que
os indígenas tinham segurado, não sofreu nenhum dano. As outras viaturas que vieram, o reforço que veio, as viaturas, eu acredito que tiveram danos, porque aí foi um confronto, então teve pedra, o pessoal jogou pedra nos agentes, também nos carros. Eu acredito que deve ter, nesse confronto, havido danos dos patrimônios do reforço, no caso, né? Mas o carro que estava retido foi entregue sem nenhum Agora, dano, Neuli, desculpa né? só te interromper um minuto, desculpa. Mas pelo que eu estou entendendo, a partir daquele fato que ocorreu com o tombamento dessa carreta, quando os indígenas arrombaram e um grupo saqueou, teve esse pisoteamento, né, de um desses condutores, né, de uma outra van. Quer dizer, a partir daí houve exatamente essa onda de violência, inclusive aí também patrocinada pela Polícia Rodoviária Federal, como você está falando, e inclusive houve uma nota, né, do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, dizendo que os caingangue possuem um grau de aculturamento e estágio adequado de compreensão dos hábitos da sociedade nacional. Quer dizer, isso também revoltou, inclusive, não só os indígenas, mas também antropólogos, não é isso? Eu queria que você falasse sobre essa situação atual, quer dizer, ficou agora uma perseguição em relação aos caingangue, devido a esse fato, como você falou, errôneo por parte desse grupo específico? Sim, com relação à nota da presidência da FUNAI, eu, eu tenho um posicionamento até bastante radical contra essa atitude da FUNAI. Como os indígenas hoje estão se integrando à sociedade, ele tem para nós explicar melhor essa situação, eu queria voltar um pouco na legislação indígena, no Estatuto dos Povos Indígenas. Quando a FUNAI, o Estado brasileiro, juntamente com a FUNAI, tirou a tutela dos povos indígenas, até a pedido dos próprios povos indígenas do Brasil, para que demonstrando que os índios são capazes, né, de se autodesenvolver, de buscar sua formação pessoal, carreira profissional. E com a tutela, os indígenas eram incapazes, por mais que tivesse a responsabilidade e tal. E foi um grande pleito dos povos indígenas a retirada da tutela. Tivemos ponto positivo, mas também o ponto negativo, quando o próprio judiciário, o Ministério Público, aceitou isso sem o devido preparo do próprio Ministério Público, com relação aos costumes, com relação à forma de ver o mundo, com relação à forma a relação do meio ambiente e povos indígenas, acabou passando essa responsabilidade para o Ministério Público, que hoje nenhum Ministério Público, acredito que tem ferramenta suficiente para conduzir uma questão quando é com relação aos povos indígenas. É independente da tribo, né, da etnia a qual a comunidade indígena faz parte, né? E aí, diante disso, desse despreparo, eu diria assim, do próprio Ministério Público, abre um espaço, um vazio, onde os indígenas que não têm essa responsabilidade, como qualquer sociedade tem, que não tem respeito pelo próximo, eles usam esse espaço para se beneficiar através de atos ilícitos, né? E muitas vezes o próprio Ministério Público condena, mas ele não tem argumento suficiente para manter a condenação, né? Aí você volta para a questão antropológica, você começa a discutir a questão da cultura e o Ministério Público o Judiciário não tem instrumentos para fazer de fato a justiça, né? E tirando a tutela também fragilizou a organização social próprio garantido pela Constituição dos povos indígenas, né? E nisso, quando a FUNAI se pronuncia, lava as mãos, né? A FUNAI lava as mãos com relação a isso, de forma equivocada.
Eu acredito que a FUNAI deveria ter se posicionado melhor, ajudou a discriminar mais os indígenas quando ele falou assim que colabora com a polícia para que se apure os fatos e que os indígenas sejam responsabilizados. Então, o presidente ele se pronunciou através daquela nota de uma forma geral contra o povo caingangue. Ele poderia ter deixado a responsabilidade do judiciário e com a participação da FUNAI, dos próprios indígenas, para identificar essas pessoas, esses indígenas que cometeram ato ilícito e que sejam penalizados e que respondam pelos seus atos, né? Não de uma forma geral de que todos os índios são responsáveis pelos seus atos. Todos os índios, não. Nós temos categorias dentro aqui da terra indígena, nós temos pessoas com nível superior, nós temos indígenas com doutorando, mestrando, nós temos índios formados em faculdade. Aqui dentro nós temos, da terra indígena Rio das Cobras, nós temos uma faculdade, uma universidade pública, um campus da universidade pública aqui estadual, dentro da terra indígena, onde nós temos aí em torno de 32 acadêmicos cursando pedagogia, e para ano que vem nós temos outras disciplinas, ofertando outros cursos para que os indígenas se especializem e busquem sua subsistência através disso, né? Que tenham uma formação. Mas nós também temos parcelas de indígenas que vêm de uma condição social muito precária. Então, sem estrutura familiar, sem o devido cuidado que ele deveria ter quando era jovem, criança, né? Teve acesso muito cedo a bebidas alcoólicas. Então, são essas pessoas que cresceram sem uma atenção específica, sem uma política pública destinada para a recuperação desses adolescentes, sem um programa de combate a essa condição social, né? Precária. Eles cresceram, né? Seu ser humano, eles cresceram muitas vezes roubando prato de comida do próprio indígena ali. Eles cresceram. E com isso, eles acharam que isso para eles era normal. Até porque eles têm um entendimento, alguns aqui da nossa comunidade, eles têm um entendimento que como a terra indígena Rio das Cobras, o primeiro registro de propriedade indígena dessa terra, ele é de 1902. E a BR foi construída pelo governo federal em 1969. Então, muitos indígenas eles têm entendimento de que eles já estavam antes da BR. E quando a BR foi construída, nem a FUNAI, que na época, se não me engano, era a SPI, de transição para a FUNAI, foram consultados os indígenas sobre os impactos sociais, ambientais, culturais, sociais. O órgão federal não teve essa preocupação na época. Compensa passar uma BR no meio da terra indígena ou não? Vale a pena? É benéfico ou não? Não fizeram. Por ser uma área federal, o governo federal autorizou construir essa BR. E, na sequência, veio a PR estadual. E hoje cria toda essa condição aí muito, muito feio para nós, né? Nós não aprovamos esse tipo de atitudes, mas também a comunidade indígena não tem estrutura para continuar, para melhorar isso, para continuar um programa que possa aí fazer esse combate à condição social dessas crianças, né? Muitas vezes o pai foi atropelado e morto, muitas vezes o pai e a mãe foi atropelado naquela BR, e eles cresceram sozinhos, largados, então, assim, as margens da BR, tem que fazendo pequenos saques, que hoje resulta nisso. Então, não tem como eu dizer assim que a comunidade indígena sempre viveu da melhor forma possível. Não. Houve um abandono por parte do próprio governo federal. Nós não temos uma política pública de sustentabilidade pela FUNAI, um exemplo que é um órgão responsável. Nós não temos um programa de capacitação ou de formação técnica para os jovens da própria FUNAI. Não tem. Não temos incentivo à agricultura. O que a FUNAI manda a cada 6 meses é a cesta básica. E nós temos que passar, nós já estamos no período de ultrapassar esse obstáculo. Nós precisamos de projeto de incentivo
para que as próximas gerações elas não dependem do governo, mas sim elas contribuem com o governo, elas contribuem na sociedade. Essa é a visão que nós temos. Mas o que acontece hoje são resquícios, né? São sinal de abandono da própria FUNAI por ser um órgão responsável, né? E também nessa mesma nota, o presidente colocou que tem feito trabalho de conscientização. Eu quero desmentir ele aqui, eu quero dizer que é mentira. A FUNAI nunca veio fazer um trabalho de prevenção, seja crimes ambientais, seja por crimes civis, seja por qualquer tipo de crime. O papel da FUNAI, ela é de fiscalizar, ela é de monitorar, ela é de dar atenção aos indígenas dentro da condição dela, mas não tem equipe, não tem orçamento, não tem estrutura. A FUNAI nunca veio aqui fazer uma palestra sobre leis de trânsito, pra você ter uma ideia. Então, é uma nota mentirosa. O presidente deveria ter buscado mais informação com nós mesmos, né? Ter averiguado melhor isso, né? Até porque nós temos representante nós temos uma coordenação regional em Guarapuava, da FUNAI, e nós temos uma coordenação técnica em Nova Laranjeiras. Então, acredito que foi um equívoco do presidente. Ele poderia ter consultado os seus membros, né, que estão mais na ponta, para fazer uma nota de acordo com a realidade. Então, eu estou aqui, eu estou falando em todas as mídias que o presidente mentiu quando ele falou que fez trabalho de conscientização. Perfeito. Neoli, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas acho que a sua denúncia foi feita, toda essa sua reflexão, inclusive histórica, foi feita, e a gente espera realmente que os Caingangue não sofram, né, mais essa discriminação por conta desse ato que foi errôneo, como você falou, de um grupo específico de indígenas Caingangue. Eu te agradeço. Sim. E espero conversar com você numa outra oportunidade, viu? Nossos microfones estão abertos aqui sempre para os Caingangue, viu, Neoli? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço e dizer que a comunidade indígena sempre está de portas abertas e de mente aberta para discutir todos os tipos de ações com relação à nossa comunidade. E agradecer muito pelo espaço, desejar aí um bom dia a todos, a você, e que buscamos aí melhorias aí para frente. Exatamente, muito obrigada pelas suas palavras, um forte abraço a você e todos aí do povo Caingangue, aí no Paraná. A gente falou aqui com Neoli Cafã Rig Olíbio, liderança Caingangue, exatamente do território indígena lá do Paraná, o Rio das Cobras. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.